Doutora Charline, na sua opinião, ter um advogado desde o início do negócio realmente faz a diferença ou contratar só quando chegar o problema? Quando eu pensei em trabalhar para empresas, trabalhar com advocacia trabalhista preventiva, é justamente para que não chegue, eu não quero que chegue o problema da ação. Porque, de fato, que falo que é uma caixinha de surpresa, o direito não é uma matemática. Então, você contar com um processo nunca é saudável. Nem para a sua gestão da empresa, para o financeiro, para nada. É melhor, de fato, você ter um advogado especialista no início, porque ele vai te mostrar o caminho de tudo, né? Então, se eu tenho que elaborar um contrato, que esse contrato ele me previna com todas as cláusulas necessárias para o meu negócio. Conselho que você daria para empreendedores que estão iniciando? Empreendedores iniciantes, né? Conheça bem o seu negócio e elabore muito bem o seu contrato de trabalho. É o primeiro documento da sua empresa, é o primeiro contato que você tem com o funcionário. Então, deve ser o primeiro documento bem alinhado, em uma sequência aí, faça um checklist e busque orientação do que você deve fazer e do que você deve implementar. Sucesso. Quando você está fazendo algo que para você se torna fácil, é porque você está atingindo seus objetivos. E hoje, por vezes acontece. Então, o sucesso é você acreditar no seu objetivo, na sua meta, não ter medo do desafio, que a vida tem muitos desafios, muitos obstáculos, e sempre se capacitar, sempre estar estudando e se moldando à atualidade. Então, o sucesso é você não ter medo do seu próximo obstáculo e acreditar, sempre olhar lá no final. Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro, da Pizzaria dos Brinquedos. Como nós prometemos, todas as quartas-feiras estaremos trazendo empresários que deram certo para a história deles contribuir com a sua vida e com o seu sucesso. Hoje tem uma convidada aqui muito especial, com uma história bem bacana, que eu tenho certeza que vai contribuir com o seu sucesso. Mas antes eu gostaria de apresentar meu amigo Bruno, que faz parte da Associação Empresarial de Campo Grande. Fique à vontade, Bruno, para estar se apresentando. Décio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, em estar participando aqui, sendo co-host aqui nessa mesa. Muito bacana estar aqui, podendo ajudar, podendo contribuir e principalmente receber convidados ilustres que são associados. A gente recebe hoje a doutora Charline, representando o escritório Timóteo Advogados Associados. Seja muito bem-vindo, doutora. Se apresenta para que todos possam conhecer um pouco do seu trabalho, de quem é a doutora Charline e qual o que a gente pode entender e conhecer um pouquinho hoje do que você faz lá na Timóteo e do seu projeto enquanto empreendedora, enquanto associada da Associação Empresarial. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Décio, pelo convite. Muito obrigada, associação. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada e muito honrada de estar aqui. Quem é a doutora Charline? Charline é uma menina que sempre acompanhou os passos do pai. Meu pai é advogado, é o fundador do Timóteo Advogados Associados, onde comecei desde os 13 anos a trabalhar com ele. E aí, ao longo da trajetória, ia concomitante, trabalhava, estudava e ia olhar o escritório. Aos 18 anos, quando eu terminei o colégio, né, o ensino médio naquela época, eu falei, bom, vou fazer direito. Fui para a área do direito. E aí resolvi, não, pai, eu vou fazer o direito da faculdade à noite. Fiz aqui na região de Campo Grande, na Moacir Bastos. Isso há 17 anos atrás, que eu tenho a carteira de 17 anos, então tem um tempinho. E aí falei, não, vou trabalhar durante o dia. Trabalhava no centro, o escritório era no centro. E de lá eu vinha direto para a faculdade. E assim permaneci aí por meus 5 anos da faculdade e nunca mais saí do escritório. Resolvi trazer o escritório para Campo Grande quando engravidei em 2018. Engravidei, minha filha em 2019 nasceu, 2018 nasceu, e 2019 falei, bom, não vou conseguir trabalhar no centro e conseguir ver a evolução da minha filha, acompanhar. Trouxe o escritório para Campo Grande. Quando falei com meu pai, já estava pronto, né? Trouxe o escritório e aí, desde então, resolvi me dedicar aos empresários de Campo Grande. A advocacia trabalhista da região de Campo Grande, apenas. Hoje, inacreditavelmente, eu vou para Petrópolis, tenho cliente em Petrópolis, tenho cliente em outros lugares onde as pessoas, assim, graças a Deus, vão divulgando o trabalho e a gente vai... Então, assim, era só para ficar aqui, mas Deus está me levando para outros caminhos também, eu agradeço. Muito obrigada. Doutora Charline, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? É um prazer estar recebendo aqui. Gostaria de saber o que fez você escolher o direito como profissão. Bom, de fato, no meu início eu tive essas duas questões. Ou seria educação física ou seria direito. Eu gosto muito de atividade física.
Sendo que eu sou a filha mais velha, então sempre tive muita referência do meu pai. E eu gostava muito das questões que ele trazia, e eu já acompanhava há um tempo. E aí, obviamente, aos 18 anos, ninguém sabe claramente o que é fazer. E aí eu sempre tive meus pais ali me orientando. E a minha mãe falou, Charline, você pode ser advogado e você também pode fazer sua atividade física. Tá tudo bem, né? E aí é o que acontece hoje, assim. Até quem me acompanha na rede social vai sempre ver eu postando coisa de academia. E aí, às vezes, eu falo, gente, vou fazer vídeo na academia e com atividade profissional também da advocacia propriamente dita. E a área trabalhista, por quê? Porque eu sempre vi a área trabalhista. Meu pai sempre... O escritório é prioritariamente trabalhista. Hoje, nós temos outras demandas também, né? Até para os empresários que vêm, eles têm outras necessidades, a gente enquadra e temos outros profissionais. Mas sempre foi a área trabalhista. E aí eu aprendi trabalhista, então quando eu comecei, bom, então ok. Então eu vou conseguir fazer minha atividade física, que eu gosto. Vou conseguir fazer o direito. E o trabalhista foi porque eu sempre vi trabalhista, né? Meu avô fazia trabalho. Meu pai também trabalha, e não tinha como. Então, Mas você chegou a fazer alguma faculdade de educação física, alguma Não. coisa nesse sentido? não. Ou não? Não, sempre fiz Porque muita atividade física. quando você fala, parece que você ainda tem uma coisa pra atividade física. Ou não, tipo, Não, é porque eu pensou... gosto bastante. Então, se Entendi. eu tiver. É porque hoje, com a demanda do escritório, contudo, eu não consigo me dedicar o tanto que eu gostaria. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho minha filha, sábado passado, ela participou de uma competição de sapateado, que ela faz parte de uma escola de dança aqui. Mas ela tem 6 Bacana. anos. Uhum, Daí eu coloco ela, faz jiu-jitsu também. Então Uhum. ela já vai pra outra competição. Uhum. E às vezes, quando eu vejo a competição de sapateado, por exemplo, de dança, porque eu gosto muito, uhum. eu falo, ai, queria participar de uma competição, mas não dá tempo, não tem como de fazer tudo, né? Sim, Que sim. adulto faz o que tem que ser feito, não É tem como, né? verdade, é verdade. Mas eu sempre gostei muito da atividade física também, mas o direito também sempre foi algo que me encantou muito. E você chegou a comentar, iniciar ali pra falar por que do tributário, mas existe uma paixão, existe uma questão de família. Não, eu sempre fiz trabalhista. Trabalhista, isso, É, desculpa. eu Trabalhista. sempre fiz o trabalhista. O meu avô era trabalhista, né? Ele morreu no passado. Uhum. O meu pai sempre fez direito do trabalho também, então eu sempre vi o direito do trabalho. Na faculdade, incrivelmente, a faculdade também é muito reduzido o direito do trabalho. Então, é muito rápido. Então, quando eu fiz a prova do OAB, eu fiz em direito do trabalho, que pra mim era mais fácil também, porque eu já via direito do trabalho. Sim. E aí não teve como mudar muito. Só que eu já tenho a minha irmã, que trabalha também no escritório, e ela não suporta direito do trabalho. Ela é da área tributária e da parte societária. Uhum. Então, as estratégias societárias e tributárias são com ela. Entendi. Trabalhista é comigo. Entendi. Entendeu? Bacana. É. E aí não teve jeito, só trabalhista. Charline, nossa audiência são empresários, né? E eu gostaria que você orientasse todos nós aqui que somos empresários, né? Qual a importância de registrar corretamente a marca de uma empresa? Aproveitar e o Bruno, que também trabalha com isso, né? Isso, exatamente. E compartilha conosco essa importância. Hoje temos muitas empresas e para dar credibilidade ao mercado também, o registro de marca é essencial, né? Dar uma visibilidade maior para a empresa e competência e credibilidade, né? Porque você tem certeza do produto e da empresa que você está recebendo, né? Se for um produto, se for um serviço, então o registro de marca de fato é essencial. Concomitante ao registro, o que eu trago também lá no escritório, a importância dos contratos bem elaborados. Hoje em dia, quer dizer, há um tempo, hoje mais ainda, né? Temos aí o Dr. Google, chat, então as pessoas acham que pegando dali você vai formar e você vai fazer e tá tudo certo. Juridicamente falando mesmo, vou tentar usar poucas vezes termos judiciais para não complicar, né? Mas o chat, por exemplo, ele forma até jurisprudência. Uhum. Então, teve aí no STF advogado que foi punido porque verificou-se que ele usou a jurisprudência do chat, porque botou lá para fazer e fez. Teve até caso de juízes agora sendo punidos justamente por causa de decisões sendo jogadas no chat. Então, por esse motivo, os contratos devem ser revisados e adequados a cada situação. Verdade. Então, iniciando uma empresa séria, competente, ela tem um bom registro e tem um bom contrato elaborado também dentro da necessidade da empresa, né? Isso aí, verdade. Concordo totalmente com a Bruno, Charline. eu registrei uma marca com a sua empresa e isso me deu uma tranquilidade de saber que não vou ter problemas futuro por estar protegida, né? Sim, sim. Compartilha um pouco do seu trabalho, do que você faz aí com nossos ouvintes. Então, é exatamente isso que a doutora Charline falou. A proteção da marca, ela é importante porque, pensa assim, ó,
Quando o seu cliente ele vai te procurar, ele pode até te procurar em outro endereço, em outro local, mas normalmente ele te reconhece pela sua marca, né? Vou te dar um exemplo aqui para quem está ouvindo, rápido, que a gente reconhece só por termos, né? Quando a gente fala de banco que é amarelo e azul, a gente logo vem a cara o Banco do Brasil. Quando a gente fala de refrigerante vermelho, a gente pensa em Coca-Cola. Então, a marca é um conjunto que vai ajudar o seu cliente nessa proteção para que você não tenha dor de cabeça para que outra pessoa depois venha usurpar ou parasitar em cima daquele negócio que você acabou construindo ao longo do tempo. Então, o registro de marca ele é fundamental exatamente por isso. E não só o registro de marca, né? Exatamente como a Charline falou. É necessário também os contratos serem protegidos, todos os bens ali que você tem dentro da sua empresa, né? Que são bens intangíveis, ou até mesmo os contratos por segredos industriais. É importante ter um acompanhamento jurídico para que você possa, não só jurídico, mas administrativo também, de especialistas, para que você possa blindar a sua empresa e evitar qualquer tipo de problema. Por exemplo, no caso, pensa assim, hoje a Pizzaria dos Brinquedos é a chamada Pizzaria dos Brinquedos e está registrada, mas e lá atrás, qual era o primeiro nome? Não era pizzaria. Você começou com outro nome, mas hoje se consolidou como pizzaria. E se hoje você perdesse a pizzaria, o nome Pizzaria dos Brinquedos, teria uma grande perda para o seu negócio. Perda, muita coisa. Hoje, imagina, você tem Eu 4... fortaleci minha marca, né? Com esses 10 anos aí de caminhada. Exatamente. E você fortaleceu e hoje pode investir na sua marca porque você sabe que você tem uma garantia. Você vai investir em algo que é seu, que é propriedade sua, né? É algo que você investe com total tranquilidade. Esse, inclusive, é o propósito do registro da marca, né? Você, o empreendedor, investir e não ter dor de cabeça com o investimento. E também, logicamente, controlar o mercado para que não se tenha dentro da mesma prateleira dois leites com o mesmo nome e aí gerar uma confusão ao público. Então, é muito importante, como a doutora falou, como você mesmo passou por experiência própria, ou esse processo de registro de marca, não só esse, mas como dos contratos também. E aí uma pergunta que eu tenho para a doutora para fazer você já pegou algum caso complexo de contrato que você consiga dizer para a gente como é que foi resolvido pelo seu escritório? Sim, recentemente. Nem imaginava que isso ia acontecer. Foi um contrato de franquia. Já mais de 20 anos, né, que o contrato estava estabelecido. Sendo que o contrato inicial, ele foi feito no início apenas. Uhum. E aí tinha lá uma cláusula no final do contrato que ele seria renovável automaticamente. Porém, o direito, a sociedade, tudo muda. Uhum. Então, por isso, quando traz essa questão contratual, é importante você ter uma cláusula ali no contrato de tempo, para revisão, para estabelecer novas regras, porque as coisas mudam, modificam. Sim. Bom, neste não foi feito. Ele, quando chegou, era uma cliente do escritório, inicialmente para assessoria trabalhista, e aí depois ficou de uma forma geral. De repente, a franquia pediu o negócio. Só que é uma senhora de quase seus 80 anos. E ela vivia disso. Vive disso. O negócio dela principal. A renda principal. Eles pediram para virar a própria? Eles pediram para devolver e encerrar o contrato. Caramba. E aí, obviamente, dentro do direito, nós temos vários impedimentos ali que não poderia, porque poderia trazer a questão da idade dela, de um modo do objetivo natural, que é o alimentar também, e aí outras pessoas que trabalham também no negócio. E aí, quando fomos para o contrato, cadê a cláusula que protegia? Tinha lá uma cláusula expressa que a qualquer momento poderia ser devolvido. Entendi. Quando o escritório fez a revisão do contrato, nós solicitamos a inclusão de algumas cláusulas. E aí, como já tinha sido assinado há muito tempo, eles não permitiram a inclusão de algumas cláusulas. E aí, o que nós conseguimos, né? Porque eles pediram assim, eles mandaram uma notificação extrajudicial, me recordo até hoje, que foi dia 27 de dezembro do ano passado, para entregar todas as sedes, porque são 4 sedes. Caramba! Não era uma só, são várias. 30 dias. E aí me mandaram mensagem, o RH mandou mensagem, Charline, agora como é que vai ser? Eu falei, não, peraí, gente, não, tem alguma coisa errada, assim não, peraí. Vamos responder imediatamente essa notificação. E aí o escritório, muito embora tenha o recesso da justiça, que é dia 20, mas o escritório não para, a gente faz sempre tem pessoas trabalhando, e aí respondemos a notificação e nós demos um prazo. Dentro do nosso prazo, eles não responderam. Com isso, dentro do direito, eu tive aí um tempo para elaborar um outro documento de acordo com a necessidade da nossa cliente, e aí com fundamento do direito, em razão do tempo, em razão da idade, em razão do caráter alimentar de todos os funcionários, que é impossível, e aí conseguimos aí prorrogar por mais 12 meses. Então, assim, as entregas estão sendo, sim, não teve como, estão sendo entregues, mas porém... diminuiu muito o impacto, né? Porém,
longos prazos. Então, entregou uma, daqui a 3 meses entregou outra, até chegar no final do ano. Mas, inicialmente, seria... Mas se não tem um jurídico... Quanto que foi o início que eles pediram? 30 dias. E aí, mandaram dia 27 de dezembro. Ali, entre festas, já para embolar. Mas se não tem um jurídico ali, rapidamente, podendo ser acionado e responder, ia passar e, de fato, a pessoa, quando chegasse, de repente, ela está recebendo oficial de justiça no dia 27 de janeiro. Porque é isso que fariam, né? E aí, conseguimos aí... diluir essa entrega para, de fato, não ter um impacto financeiro e todas as pessoas também, né? Imagina. E aí conseguiu. E aí tá sendo entregue. Mas até hoje eu fiquei bem chateada. Porque se tivesse tido um contrato inicialmente melhor e bem revisado, não teria acontecido isso. Só que quando você vai fechar um negócio, raramente as pessoas dão atenção, você só dá atenção ao objeto do contrato. Então, assim, cláusula de rescisão, multa... Nada disso ninguém dá atenção. Isso fica. Só vai prestar atenção. Porque quando você... É igual, eu sempre falo, é igual o casamento, igual tudo. Qualquer relação. Sempre começa tudo bem. Sim. Você vai saber dos problemas quando termina. É assim na vida social, é assim no direito, é assim no contrato, é assim com tudo. E aí o contrato a gente também só vai saber o problema quando quer terminar. E aí a gente vai na cláusula. Cadê a cláusula? Não tem. Aí... Doutora Charline, na sua opinião, quais são os erros mais comuns que os empresários cometem que acabam se tornando os problemas na justiça? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para a área trabalhista, né? Contratação. Contratação mal feita. 2, treinamento com o seu RH, com o seu gerente, quem está de frente na sua empresa. Então, esse treinamento, ele necessita ser feito assiduamente, sempre tem que estar sendo feito. Por quê? Você é o dono, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, você tem pessoas que te representam, essas pessoas precisam estar alinhadas justamente com o seu objetivo, com a natureza da sua empresa. Quando isso não acontece, e as características, quando isso não acontece, você só vai descobrir quando de fato recebe uma notificação da justiça e que geralmente a pessoa fala, caramba, eu não sabia que isso estava acontecendo. Sim, não sabia, porque você não fez um treinamento. Então, contratação inicial, treinamento de suma importância. E dentro desse tópico, momento da rescisão, da extinção do contrato, a forma que é extinto, né? A forma. Obviamente que tem outras questões, né? Que são necessárias também colocar. Como é feita as punições, como devem ser feitas as punições. Também costumo... O cliente, quando eu vou atender, eu sempre tento alinhar com o cotidiano. Por exemplo, a empresa e seus funcionários funcionam como se fosse uma criança. Eu tenho uma filha pequena. Eu tenho que falar para ela e tenho que dar consequência. Eu tenho que estar ensinando. Eu vou falar hoje, vai passar um tempo, ela vai esquecer. Eu tenho que falar de novo. E aí eu encaixo o treinamento. Eu fiz hoje, caramba, eu tenho que falar de novo, tenho que falar de novo. Não vai ser pra vida toda. Então, o direito é você... Quando se fala até que o direito é muito social, é por esse motivo. E aí eu também falo, o direito não é uma matemática, né? Porque as pessoas, às vezes, elas querem a resposta exata. Não, eu não vou ter a resposta exata. Diga. Não, eu também gostaria de compartilhar. Recentemente, eu tive... com alguns empresários que fecharam a sua loja. E uma coisa que eu considero também bastante importante é o óbvio, mas muitos empresários não fazem. Verdade. Assinar a carteira dos colaboradores. Sim. Porque, por exemplo, uma dessas empresas que fechou, o motivo que foi, é que ele tinha lá seus quase 20 colaboradores e não assinava a carteira. Isso aí já com 3 anos já de empresa. Então, um colocou na justiça e se deu bem, porque a causa ganha. Sim. Né? A causa ganha, é um direito dele. Sim. E o que aconteceu foi que os outros, até que tinha saído há mais tempo, tomou conhecimento daquele dinheiro e um monte de pessoas colocou esse empresário na justiça e ele não tinha como honrar com todas aquelas despesas, teve que fechar a loja. Né? Então, acho que uma dica que podemos deixar para os nossos ouvintes é fazer o óbvio, fazer o dever de casa, né? Formalização, né? Na CLT, ter todos os direitos ali. E importante também, acontece muito, tá? Acontece muito com pequenos empresários. Pequenos empresários, aqueles que eu digo que tem 3 funcionários. Mas tem um negócio, acabou de abrir, tem um negócio com 3 funcionários. Ele não consegue fazer o registro de todo mundo, porque os encargos são muitos. E aí ele, poxa, eu comecei assim, daqui a pouco eu vou fazer, enfim. Eu sempre falo, o dinheiro não é meu. Então, cada um sabe do seu negócio, né?
E aí, você precisa saber o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe que anotar carteira é o correto. Só que, às vezes, a realidade, de fato, de um empresário com poucos, que não tem ainda muita renda, ele não consegue de cara fazer. Mas ele paga todos os direitos. Quais? Paga o salário, paga o 13º, paga as férias. Só que, às vezes, ele não tem recibo. E aí, o que acontece? A pessoa depois vai para a Justiça do Trabalho e pede. Então, a Justiça do Trabalho, ela trata da realidade. Então, se ele vai... Geralmente, a pessoa vai e pede pagamento de férias em dobro porque fala que não recebeu, pagamento de 13º. Mas se o empresário, ele entrega o comprovante, é válido esse comprovante. Mas, para isso, você tem que, de fato, ter uma organização também no seu RH, no seu administrativo, que quem for que organize, mas guarde os comprovantes de pagamento. Uhum. Porque, de fato... Se Essa você dica só é muito falar, importante. só falar que pagou, mas se você não comprovar, você vai pagar de novo. Não tem Verdade. jeito, vai pagar de novo. Verdade. É uma dica muito importante. Principalmente para quem está começando, né? Pessoa que está começando, às vezes, o que acontece, né? Microempresas acabam contratando as pessoas por fora. E aí, essa contratação, se você não oficializar, como a doutora falou, né? Como a Charlene falou, cara, você vai ter dor de cabeça, você vai ter problema. Então, aproveita essa dica aí que ela deu. E aí, Doutora Charline, na sua opinião, ter um advogado desde o início do negócio realmente faz a diferença ou contratar só quando chegar o problema? não. Quando eu pensei em trabalhar para empresas, trabalhar com advocacia trabalhista preventiva, é justamente para que não chegue, eu não quero que chegue o problema da ação. Porque, de fato, que falo que é uma caixinha de surpresa porque aqui no Rio de Janeiro são 83 varas do trabalho. Nem sei quantos juízes, imagina quantos, né? Quantas orientações, quantos pensamentos. O direito não é uma matemática. Então, Verdade. você contar com um processo nunca é saudável, nem para sua gestão da empresa, para o financeiro, para nada. É melhor, de fato, você ter um advogado especialista no início, porque ele vai te mostrar o caminho de tudo, né? Então, se eu tenho que elaborar um contrato, que esse contrato ele me previna com todas as cláusulas necessárias para o meu negócio. Porque, obviamente, quando você recebe um contrato, ele já vem com as cláusulas prontas. Então, se você não sabe, você vai dar lá o ok, tá bom. Então, que seja um escritório. Na área trabalhista, que você tenha aí o acompanhamento. Eu tenho muito contato com o RH. O RH me liga muito para tirar dúvidas que, por vezes, eles acham simples e não é. Uhum. Tem coisas aí eles... Charline, posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Então, eu sempre falo, não, faz dessa forma, que dessa forma você não vai errar. Faz esse termo que você não vai errar. Então, o advogado trabalhista, eu falo trabalhista porque é diferente de outra área, é muito importante desde o início. Ainda que seja um negócio com 1, com 2, com 3 funcionários. Até para você ter um crescimento saudável também. Porque aquele que começa com 2, 3, 4, a pretensão é que seja uma grande empresa com outros funcionários. Então, aquilo que foi implementado no início, que seja perpetuado para os outros funcionários. Porque senão acaba girando o erro e vai reiterando o erro. Então, quando você começa do início, certo? A crescência é muito melhor e muito mais saudável, né? Sim, e a Timóteo oferece esse serviço de acompanhamento do empresário de forma preventiva. E como é que é feito isso? Explica um pouquinho pra gente. Sim, o foco é esse. O foco principal é esse. O dia a dia é contato. Eu sempre faço um checklist, Uhum. né, inicial, para saber como a empresa funciona. E aí já detecto, não existe um padrão. Né? Então, é um trabalho muito personalizado. Não existe um padrão. Diante do checklist, eu já vejo ali qual é o maior problema daquela empresa. Tem empresas que ela tem um problema maior na remuneração. Paga algo errado, e aí depois aquilo na justiça já vira aquela bola de neve que fica um valor enorme que reflete nas verbas, então ela não sabe como vai conseguir adequar aquela remuneração, né? Ou se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Outras têm um problema da gratificação, outras têm um problema hoje em dia está muito em alta os pedidos na justiça de acúmulo de função. Acúmulo de função está muito em alta. E aí precisa saber se existe acúmulo e qual a diferença de desvio. Então, inicial é um checklist na empresa, faz o checklist para ver qual é o problema. Detectei um maior problema, já faço um treinamento com a parte que tiver que ser, se tiver que ser. Com os gestores, às vezes eu preciso fazer de cara com os gestores. Outras eu posso passar para o gerente. Outras não, vamos direto para o funcionário. Então, é bem personalizado e no dia a dia são dúvidas diárias. Muita gente acha, né? Advertência, suspensão, tem que ter 3. Existe isso aí que alguém falou não sei quem e que ficou isso na cabeça das pessoas, mas que isso não existe. Que a punição é muito sobre gravidade da situação, não é sobre quantidade. E aí é esse o trabalho diário. Fora isso, tem as defesas trabalhistas que são feitas. Geralmente, a defesa trabalhista, se não for um cliente que já é parceiro do escritório, uma empresa que já seja do escritório, é mais difícil. Eu falo, não consigo fazer milagre, porque às vezes eu pego uma empresa que não tem comprovante de nada, tem nada.
Agora, quando já é. Não é porque tem um jurídico que vai ser impossível chegar a uma ação. Sim, a ação pode chegar porque o direito já sai de todos. A diferença é que você já tem embasamento legal. Porque o jurídico já trabalhou, já com os comprovos, já sabe já o que vai fazer. Já conhece. Diminui muito o impacto. Diminui muito. E o empresário já vai saber também. Então, antes, já sei, ó, isso aqui vai acontecer, isso, você já faz isso, vamos aguardar. Charline, compartilha com todos nós um assunto que eu considero muito importante, né, que é vendas. A empresa que não vende, ela quebra. Ou venda de um produto, ou como um escritório de advocacia que vende o serviço. E para todos nós é super importante a venda, né? Senão o negócio não cresce, não flui. E gostaríamos de saber a estratégia usada pelo escritório para captar clientes. No direito, eu posso, né? Eu tenho o código de ética da OAB e ele me proíbe a venda. Eu não posso vender. Então, o meu dever como advogada e empreendedora, né? Que acaba que a gente é empreendedora também, é informar. Então, eu preciso sempre estar divulgando no meu negócio, eu preciso divulgar o meu conteúdo. Então, a gente, de fato, utiliza redes sociais e, graças a Deus, temos divulgação do boca a boca, que também é muito importante, offline. Mas, hoje, essa prospecção, ela fica diretamente ligada à informação. No direito, eu só posso informar. Ainda não fiz nenhum conteúdo para vender. Eu poderia fazer alguma coisa, né? Eu vou vender um roteiro de punição. Ainda não fiz, não consegui, ainda vou formar alguma coisa. Mas a informação. Mas, além disso, eu também vejo muito a rede social como um ponto. Hoje tem muitas coisas ruins, né, na rede social. Então, acho que nós temos esse dever de trazer algo positivo, né, para quem estiver ouvindo. Então, se você abrir até o meu Instagram, não tem nem tantos seguidores assim. Muita gente acho que não gosta muito do conteúdo, não sei. Porque, do outro lado, às vezes, vende-se mais. Mas eu tenho certeza que ajuda quem escuta. Que às vezes pega uma pessoa que precisa dessa informação. E a pessoa, poxa, então eu vou fazer isso. Então sempre vai encaixar de alguma forma, sabe? E é o dever de informação. É o que eu me direcionei a fazer também. Charline, vou perguntar assim, mais uma questão, saber mais sobre sua opinião dessa parte mesmo de venda. Você acredita que nessa parte, você acredita que deve se permanecer desse jeito a OAB, né, com relação ao tratamento sobre venda que é feito hoje? Ou você acha que existe sim uma forma de se adaptar ao mundo digital, a forma que é hoje? Se existe um meio termo, ou se você acredita que a forma que é praticada... Por que eu estou perguntando isso? Uma das coisas que fez, inclusive... eu tenho formação em produção audiovisual e tudo, né? Então eu trabalhava muito como produtor executivo de algumas obras, protegendo algumas obras. Uma das coisas era a propriedade intelectual de proteção e uma delas era o registro da obra no INPI, que é o título da obra. E aí uma das coisas, quando eu comecei a aprofundar e comecei a atender cliente na parte de como agente de propriedade industrial, uma das dúvidas que ficou na época era se eu deveria fazer OAB para aumentar o nível de consciência, até para atuar de forma... Hoje em dia não tenho o menor interesse, não tenho a menor vontade, mas na época uma das primeiras barreiras que eu encontrei foi o fato de a OAB ser muito rigorosa com essa parte de vendas e prospecção de clientes. Na sua visão, você acredita que isso deva se adaptar ao mundo de hoje? De repente existe alguma modificação, mesmo que seja pequena, mas que possa... Porque hoje, por conta da rede social, existe muita propagação da informação e que alguma das vezes pode ser entendida como venda. Como é que você enxerga isso? Bruno, assim, eu gosto muito de desafios. Então, eu não acho que deve ter manter essa forma para informação mesmo, o código de ética ele deve ficar, porque senão eu acho que vai ficar muito vai vulgarizar muito, sabe? O advogado profissional. Quer vir? Vem comigo, compra comigo. E aí vai ficar naquela coisa de que é o melhor serviço, ou é mais barato. Então, acho que eu não gostaria. Eu vejo de uma outra forma. Assim como tem, hoje em dia, a prova da OAB, muitas pessoas falam que são contra a prova da OAB. Então, eu acho que tem que ficar... Nunca fui contra a prova da OAB. Ela tem que ser, tem que haver, tem que ter essa rigidez. Porque... ela tem que qualificar e tem que nivelar de fato os profissionais. Porque senão você veja a quantidade de profissionais que tem de advogados. Então tem que nivelar. Da mesma forma, eu acho que a propagação do conteúdo também você deve utilizar de forma inteligente e saber oferecer o seu conteúdo. Não vejo que deve ser mudado, não, sabe? Eu acho que você tem que se adequar, porque eu sou muito de acordo com os profissionais, eles têm que se qualificar. As pessoas, elas querem as coisas muito fáceis.
né? Então, eu não sou de acordo. Eu sou uma pessoa que eu fico 24 horas estudando e lendo. E tentando me adequar à melhor situação. Então, não sou de acordo que altere o código de ética para ter essa facilidade para vender, porque não vai ser isso que vai fazer com que venda. Na área jurídica, não é isso que vai fazer. Pelo menos, ao meu ver, não é isso que vai trazer mais clientes para mim. Se eu pudesse falar, gostou de mim? Clica aqui, compra meu serviço. Eu acho que não é isso que ia fazer, sabe? Não é isso. Eu acho que é a qualificação e, de fato, o outro, acaba que o cliente, ele se identifica com o profissional, né? Eu hoje não tenho nenhum problema de... Já tive quando era nova, né? Já tive nova. Eu tinha certo receio de aceitação, um por ser mulher, um por ser mais jovem. Hoje eu não tenho receio nenhum sobre competitividade, sobre nada disso, porque o cliente, a gente não consegue abraçar o mundo e o cliente se identifica com o profissional. Verdade. Então a gente não consegue, não tem jeito. Mas acho que não sou a favor do clique aqui e compra meu serviço. E isso até molda um profissional para esse novo desafio, para esse desafio, né? Isso cria o profissional. Sim, eu acho que as pessoas, os profissionais, o que falta é as pessoas, de fato, parar para estudar. Porque, de fato, eu tenho que estudar o direito, propriamente dito, porque, e fora isso, tem toda a estrutura de um escritório e as ferramentas que devem ser utilizadas até para eu propagar o meu conteúdo e o meu trabalho. Eu não posso ficar basicamente só no direito, ali de elaborar uma defesa. Amanhã, por exemplo, tem um processo, tem uma audiência presencial. Eu já tracei a estratégia e já passei para o escritório. É isso. Mas, além disso, eu tenho que pensar nas outras ferramentas que eu também... Então, as pessoas, elas têm que se capacitar. Infelizmente, muitas pessoas gostam da facilidade, né? Doutora Charlene, um escritório é uma empresa. Sim. E você tem uma empresa de sucesso. E eu gostaria de saber, na sua opinião, o que uma empresa precisa, ou um empresário precisa, para crescer e ter sucesso? Transparência, honestidade. E o muito importante é você ter um tratamento humano, seguindo, obviamente, todas as regras legais que devem existir, né? Todas as procedências, todos os alvarás, tudo que uma empresa já deve existir, mas você, de fato, seguir com dignidade com todos aqueles que fazem parte da sua equipe. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Um escritório, uma empresa, ninguém vai fazer nada sozinho. Eu tô aqui, tem toda uma equipe trabalhando também no escritório, como as empresas também, como a sua pizzaria também. Você tá aqui, provavelmente para mais tarde tem trabalho, tá todo mundo, né? Então, assim, tratar com dignidade todos aqueles que fazem parte do seu negócio. Empreender na área da advocacia é para todo mundo? Não, não é. E por quê? Não é. Você conseguir virar essa chave de que você também oferece esse serviço, não é fácil, né? Porque você tem que dividir. Eu sou muito de rotina, então eu divido como se eu dividisse a minha cabeça em duas partes. Advogada e empreendedora, né? Bom, agora eu tenho que fazer isso como, né, a estratégia jurídica. E aqui eu tenho que empreender, eu tenho que divulgar o conteúdo, e aí a gente tem que dividir a agenda, tem que conversar com pessoas, tem que fazer tratativas, que de fato não é para todos. Você tem que ter uma equipe. Eu peguei uma geração, porque eu me formei com 23 anos. Então, já tenho um tempinho aí, né? Mais de 18 anos de formada. Então, eu peguei daquela época, que era meu pai, era somente ele, advogado. E aí, eu era filha dele, eu sou a filha dele. Então, eu sou a pessoa de confiança dele, eu que tô ali. E ninguém mais está ali, né? Porque é como se você tivesse um segredo fechado a 7 chaves que não pode ser divulgado para ninguém, porque era isso antigamente. Não existia você divulgar conteúdo, você trazer o que você faz, não existia isso. Isso é algo que veio... A pandemia foi muito ruim, mas ela trouxe um outro conhecimento também para todos, né? Então, de 2020 para cá, eu acho que isso cresceu muito. Você não precisa empreender, não é para todos, porque ainda temos muitos advogados, profissionais antigos que, nossa, não, mas isso aqui não é para fazer. Não pode fazer isso, porque senão o outro vai copiar também, enfim. Hoje em dia você consegue ferramentas e consegue vislumbrar que você pode sim empreender e divulgar e seguir seu trabalho. Bacana. E mesmo assim falta tempo. E falta tempo. Se eu pudesse escolher um dia com 50 horas, seria melhor. Hoje, eu tô com 4 pizzarias. Acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo têm lá uma loja, até 2, né? E o empresário, ele é sonhador.
ele sempre tem essa ambição, esse sonho de algo a mais. E eu até aqui, com esse resultado, eu cheguei com poucas informações, nunca sentei com um advogado para buscar alguns conhecimentos, algumas informações ainda. Mas hoje eu já estou percebendo que eu estou tendo essa necessidade. A minha pergunta é: como o advogado pode ajudar na hora de montar um plano de expansão ou franquia? Como eu posso. É exatamente umas respostas anteriores. O advogado, vou falar no nível advogado trabalhista, tá, Décio? Até porque eu acho que a área trabalhista é uma das maiores dores de uma empresa. Sim, Tá? sim. Acredito que é uma das maiores dores, porque a área trabalhista consegue quebrar uma empresa, que pode perpetuar ações, enfim. Então, você iniciando com treinamentos de quem vai te representar nos outros lugares, né? Você vai ter outros endereços. Então, quem está te representando, você, Décio, não vai conseguir estar em todos os lugares a todo tempo. Então, hoje, agora, recentemente, teríamos a entrada, o início da NR1, que fala sobre assédio, sobre ambiente de trabalho, assédio sexual, assédio moral. Então, isso, o Décio não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como que eu consigo alinhar o comportamento de todas as pessoas que estão me representando nos estabelecimentos, com treinamentos adequados, né? Com implementação de um canal de denúncia adequado dentro das empresas, dentro dos locais, porque aí você, dentro de ao invés de um saque, um falha, o cliente, você escutar o cliente, você escutar o seu funcionário, o seu colaborador, que muitas vezes ele não vai bater a sua porta. Pra falar, ai, queria te falar uma coisa. Pô, aquele gerente, não tô gostando dele, me xingou ou falou mal comigo. Porque às vezes você nem sabe, às vezes é uma pessoa que à sua frente é uma pessoa boa, mas com o outro ele não sabe liderar. Então é colocar aquele meio que um canal de comunicação do funcionário para a empresa, e aí você faz aquele checklist, você saber o que está acontecendo, que aí de fato você vai conseguir ver num todo, e aí o jurídico também atua dessa forma, também faz, né? Então, assim, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Quando a gente fala de empresa muito grande, utiliza-se o compliance, né? Hoje em dia tem, há bastante tempo, tem o compliance. Então, as ferramentas utilizadas no compliance trabalhista, utiliza-se também em empresas de qualquer porte, justamente para todo o ambiente estar integrado, da mesma forma que é utilizada lá com o CEO, com o gestor, com o dono, o nome que seja, entendeu? Então, dentre outras coisas, mas vejo que o treinamento da sua equipe para verificar todo um comportamento é de grande valia para perpetuação, assim, de estabelecimento de franquias. Para todo mundo manter, é como se você vai numa rede grande, um McDonald's da vida. É o padrão. Aquilo ali é treinamento. É verdade. Aquilo ali é treinamento, né? E ali o treinamento não é apenas daquela pessoa que atende. Começa o treinamento lá de cima, né? O RH, como saber atuar, como saber responder, o gestor, o gerente, todos. Se tivesse fazer um checklist de 5 itens aí que a sua empresa precisa, toda empresa, né, média e pequena, precisa ter aí para a área tributária. Quais são os 5 itens Não, para mais... área tributária, não. Não, para a área tributária não, trabalhista, cismei com isso. Área para a área tributária, trabalhista. Área tributária. É trabalhista. Quais são os 5 itens que você comentou? Você falou até de algumas da lista, mas se tivesse de elencar 5 perigos ali, que são os maiores, que a empresa precisa tomar cuidado. Como é que a gente elencaria isso? Contratação, iniciando por exames admissionais. Ter os exames periódicos. Verificar quais os riscos, né? Porque dentro desses exames você verifica quais os riscos que apresenta essa empresa. Passado isso, os treinamentos, implementação de canal de denúncia. Justamente para você saber o que se passa dentro de toda a empresa, com todos os colaboradores. Política de punições, justamente para eu saber aí qual o histórico desse funcionário, o que aconteceu já na vida dele, se já teve, se já não teve. Muitas vezes acontece nossa, mas não é um bom funcionário, ele já apliquei uma advertência, já fiz, mas, cara, tem documento, tem que estar documentado. Infelizmente, eu preciso de papel, não posso ficar só no verbal, eu preciso de documentos, de assinatura e conhecimento. Já falei quantos? Foi admissão, 3, acho que foram 3. exames, treinamento, punição. Punição, 4. 4. Para fechar. Importantíssimo, uma política de atestado médico. Para saber qual que eu utilizo, qual que eu não utilizo, qual que abona, qual que não abona. Mas isso quem tem que saber é o meu RH. E aí eu tenho sempre tempo para fazer as coisas. Eu não posso, no direito do trabalho, eu não posso deixar passar muito tempo nada. Quando passa muito tempo, chama-se de perdão tácito. É como se eu tenho um filho e ele fez uma coisa errada e eu não fiz nada. Aí
Um mês depois eu falei, volta aqui, lembra aquilo que você fez? Aquilo já passou, já até esqueci. Já passou, você não fez na hora. Então, eu não posso deixar passar muito tempo nada. Eu preciso agir. Mas para que seja feito imediato, eu preciso saber o que faz, né? E aí é que entra aí o contato que eu tenho muito com o RH. Dessa imediatilidade. Você me respondeu sobre a expansão. E na expansão, eu vou trazendo essa pergunta porque eu tô vivendo, né, aí precisando alugar alguns imóveis e tudo. E não tenho toda a informação ali se o contrato está certinho, né, de acordo com o que precisa estar. A minha pergunta é quais cuidados o empresário deve tomar ao alugar um imóvel comercial? Prazo estabelecido. Prazo estabelecido para o seu negócio, da sua necessidade. E aí verificar e colocar ali o prazo. Porque se não der certo, você tem o prazo e aí ele já coloca concomitante uma multa. Se tiver uma multa rescisória, e aí colocar um prazo de carência, né? Enfim, cada um adequado da forma. E 2, eu tenho um prazo, se eu tiver necessidade de um prazo extenso, que seja incluído no contrato justamente também porque eu sempre penso para você não perder dinheiro, né? Para o empresário não perder dinheiro. Então, se o meu negócio, eu que conheço, eu coloco ali um período de carência, e 2, é um longo prazo, que eu tenho um prazo viável, que eu não incida aí uma multa muito grande. 2, objeto do contrato, o que vai ser feito ali, né? O que vai ficar bem... Se eu vou precisar, por exemplo, sublocar ou não, e aí eu incluo também uma cláusula, se for necessário. Outra cláusula importante, que é a ultimazinha lá, que geralmente poucos também dão atenção, é ali o foro de competência. Se por um acaso tiver que ter uma ação, qual vai ser o juízo competente, né? Geralmente vem lá na última cláusula, e às vezes é uma empresa de um outro estado e vai colocar para lá, imagina só a trabalheira que tem para você ir para outro lugar. Então, assim, a qualificação das partes, com endereços, e aí verificar de fato, fazer uma pesquisa, se de fato é aquilo ali, se não é. Doutora Charlene, eu compartilhar com todos vocês, eu tenho um imóvel alugado e há 2 anos. O contrato é de 5 anos, renovando com mais 5. E eu vi um anúncio no LX de vendendo esse imóvel. Tem esse anúncio no LX vendendo esse imóvel. No caso, eu tenho esse contrato. Tá assinado, Décio? Tá assinado, tá bem guardado. Qual é a punição se realmente o proprietário levar para frente para vender esse imóvel? Que o direito de preferência é seu, né? O direito de preferência é seu, que você que isso está lá na lei. É o seu direito de preferência. E 2, provavelmente tem que ver se tem alguma cláusula aí no contrato de rescisão antecipada. Porque se você tem um contrato com essa renovação e ele está quebrando, então deve ter alguma cláusula contratual de rescisão antecipada, quanto que vai ser pago ou não. Por antecipar, e aí a gente vai ter que ver o contrato. Eu acho que serve de exemplo para os nossos ouvintes. Eu vou confessar que eu assinei, foi a primeira filial, né? A segunda loja. Ih, rapaz, não precisava falar. Mas então, a gente muito... Ninguém sabe o local. Muito assim, com muita vontade, né, de crescer. Sim. Eu não parei para analisar, buscar uma informação. Então, eu acho que é um momento bom aqui, contando essa história, para você aí que tem interesse de alugar uma loja, expandir a sua empresa, crescer, né? Abrir uma filial, buscar informações, coisa que eu não fiz, né? Aí conclui. Mas aí agora nem tudo está perdido, né? Acho que eu dei o exemplo da franquia, né? Uhum. Então, pode-se rever esse contrato, sim, e colocar dentro das regras civis, legais, que estabelece, ainda que não tenha aquela cláusula, trazer os prejuízos, pode pegar o anúncio, né, apresentar. Charlene, se no caso o contrato dele não tiver essa cláusula, e pelo que eu entendi, o proprietário não te avisou também sobre essa venda. E ele tem a preferência. Ele tem a preferência. Tá, mas assim... E se a venda for realizada? Quais as possibilidades dentro do direito para que ele possa tanto se resguardar ou ele não prejudicar tanto? Vai ter que ser indenizado. No caso dele?
vai ter que ser indenizado, porque ele acreditou, e aí, de fato, tem que sempre voltar na questão do contrato. Mas, assim, de forma bem genérica, tem que ser indenizado, porque você estava com uma programação para tanto tempo, e aí você teve que quebrar de repente, teve que fechar de repente, e aí você vai ter que alugar um outro lugar, seu estabelecimento já está em um lugar Mas- fixado. Existe possibilidade dele não fazer isso? Porque Quem? para mim é melhor ele Ele não ficar, vender, porque a você ficar. indenização, a metade do valor do imóvel, para mim nem é interessante. Porque Entendi. o meu negócio está funcionando muito bem, ali eu tenho uma projeção de ganhar dinheiro ali no mínimo mais 8 anos, Entendi. né? Porque um contrato de 10 anos eu só tenho 2 anos. Caramba. Então o valor Não vale, é mais vai. fácil você ficar no imóvel. com né? certeza. Sim. Eu não quero sair de lá. E aí você tem que, de fato, utilizar de um artifício, né? Um instituto jurídico para poder impedir essa venda e fundamentar o porquê. Porque você poderia ter aí o ânimo de comprar. Tá bom, então eu quero comprar, mas aí existe todo um requisito. Você tem que receber uma carta em tanto prazo. E aí, desde então, quando se fura esse requisito, você vai e tem um instrumento jurídico. Consultoria ao vivo, pra você ver como é que funciona. Doutora Charline, escritório Timóteo, atendendo vocês aí. Doutora Charline, na sua opinião, o que é sucesso? Sucesso é você acreditar no que você faz. E uma vez eu ouvi que quando você está fazendo algo que para você se torna fácil, é porque você está atingindo seus objetivos. E hoje, por vezes, acontece. Eu falei assim, nossa, mas... E aí no escritório eu falei assim, Charline, mas é porque pra você parece óbvio. Mas é porque você já faz há muito tempo. Então, você já sabe a resposta. Então, o sucesso é você acreditar no seu objetivo, na sua meta. Não ter medo do desafio, que a vida tem muitos desafios, muitos obstáculos. Mas você perseguir. Perseguir e sempre se capacitar, sempre estar estudando e se moldando à atualidade, né? Então, no direito... Nós temos muitos desafios agora na área trabalhista. Quem acompanha tem aí um processo longo, né, de pejotização, onde estamos estudando muito sobre. Todo mundo olhando para isso, né? Todo mundo. E fora isso, tem todo um cenário da vida e do escritório, né? Então, você precisa alinhar tudo. Já é um desafio. Então, o sucesso é você não ter medo do seu próximo obstáculo e acreditar, sempre olhar lá no final, né? O final que vai dar certo. A pergunta agora é algo que muitas pessoas têm medo e pode me incluir nesse meio aí. É ter um sócio. Hoje eu não tenho. Eu disse que tenho medo, não quer dizer que amanhã eu não venha a querer essa experiência. E acho que eu quero, né? A pergunta, quais são os principais cuidados jurídicos ao fazer uma parceria ou uma sociedade? Contrato, cláusula de confidencialidade neste contrato. Importantíssimo. Para a pessoa não ser o seu sócio um tempo, depois ele pega todo o seu know-how, tudo que você sabe, tudo que você passou, ele fecha, ele vai lá e abre uma concorrente do lado com o mesmo negócio. Então, essa cláusula é de suma importância, com multa, né? Uma cláusula não bastando... Porque não adianta só você escrever. As pessoas só aprendem quando dói no bolso. Então, é uma cláusula de confidencialidade com multa, dependendo do tamanho do negócio, e aí vai se colocar, né? E cercar o contrato de todas as formas. Com cláusulas especiais. É bem importante isso que a doutora Charline está falando, porque lá no escritório também às vezes eu recebo casos assim, né? Irmãos que tinham sociedade, aí se separaram, aí aí eram loja de roupa. Tô dando um exemplo, não é o caso, mas tô dando um exemplo. Loja de roupa. E aí uma das lojas leva um nome, e aí o rapaz abre um outro nome, que é similar, só que esse primeiro sócio, o primeiro irmão, fica indignado e aí procura o escritório para fazer oposição, para fazer toda a etapa administrativa para derrubar. Falando que, inclusive, ele está alegando, né, uma concorrência desleal em cima da situação toda e tudo mais. Só que aí, na minha parte que cabe lá dentro do escritório, a gente sempre faz o seguinte, a gente faz análise da marca em si, se cabe a oposição, se faz sentido. Não adianta eu recomendar um serviço para o cliente que eu sei que não vai dar certo. Então, e aí, na maioria dos casos, não cabe. Assim, é só emoção, só é falta do contrato, que é isso que a doutora está falando. Que às vezes é a preparação na hora que você tem um sócio. É nesse momento de escrever quais são as partes, a confidencialidade, o segredo do negócio, como é que vai ficar a divisão quando cada um vai sair, que é isso que a doutora está falando, que é que não tem nada a ver. Então, e aí, voltar com uma pergunta para a doutora. Quais são as consequências de, por exemplo, de um empresário acabar contraindo uma sociedade
em que nessas condições ele pode acabar parasitando em cima do negócio dele se não tiver essa cláusula. Quais são as consequências para esse outro primeiro negócio que foi aberto? O primeiro empresário, Isso. o cofundador, vamos Isso, dizer, sim. ele que vai sair o prejudicado, né? Porque acaba que o outro vai receber o ônus todo e ele, que foi o fundador, que foi todo o estrategista, tudo, ele vai ficar sem ver, vai ter a concorrência ali na cara dele e não vai poder fazer nada porque ele não conseguiu se calçar com o contrato. Que é exatamente aquilo que eu trouxe bem no início. Quando você começa com um namoro, que você quer... Eu nem sou advogada civilista, mas é exatamente isso. Casou, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Você só vai descobrir o que não tá bom Na separação. na separação. É verdade. Na separação. Então, é exatamente isso que acontece quando você vai contrair uma sociedade, que você vai buscar um parceiro. E aí é ótimo, muito gente boa, financeiramente saudável, tá tudo ok. Então, não, tá tudo bem, eu confio em você, nem precisa, só assina o contrato, tá tudo bem. Não. Vamos trazer porque não estamos falando das pessoas físicas, e sim do CNPJ, da jurídica, né? Então vamos trazer essa... E agora, falando agora até do exemplo que isso me lembrou e que é a sua especialidade, que é a área trabalhista. Agora acertei, trabalhista. Trabalhista. Quando o funcionário sai, ele cria uma outra empresa com um nome igual, com o mesmo isso também tem que estar dentro do contrato. Como amarrar isso para evitar esse tipo de problema? Contrato de trabalho também tem cláusula de confidencialidade. Contrato de trabalho também tem. Contrato de trabalho é uma das coisas que o escritório já faz, né? Uhum. Quando dos nossos parceiros a gente sempre faz o contrato e revisa, que geralmente já vem um contrato pronto. E aquele contrato é muito genérico, ele não tem quase nada. Ou desatualizado também, às vezes, né? Sim, já muito, né? Então, eu preciso de um contrato bem estabelecido, porque dependendo, eu posso ter, de fato, um gerente, alguém que fica responsável pela loja, e que ele conhece tudo, sabe como faz tudo, e ele resolve fechar e vou abrir também uma pizzaria dos brinquedos.com. Bota só um .com, né? Ao invés de, entendeu? Então, ele pega todo o know-how e leva. E aí, cadê o contrato dele justamente para você poder ir lá e buscar a indenização ou impedir aquele desenvolvimento daquela atividade. Então, eu preciso ter também alinhado o contrato de trabalho dele. Por isso que, até na minha rede social, eu falo muito sobre contrato de trabalho. E muitas vezes, né, eu penso, às vezes, as pessoas dizem, por que toda hora ela fala de contrato de trabalho? Porque é muito importante o contrato de trabalho. E contrato de trabalho, eu não posso modificar. É uma vez só. Ele chegou, eu fiz. Eu só consigo fazer um aditivo contratual com a concordância do meu funcionário. Só que quando você fala assim, caramba, contrato não tem isso, vou fazer um aditivo. E aí você chama o fulano para assinar, ele já fica com a pulga atrás da orelha. Aí ele já fala que não vai assinar. Porque ele sabe que alguma coisa tem, que alguma coisa você adicionou ali que não era, ou não era, entende? Então, o contrato de trabalho dá para dizer que é um aditivo mais difícil de se fazer depois? Um dos aditivos mais difíceis de se fazer depois? Sim. Olha Você só, precisa da interessante concordância do funcionário. Não, e eu tô recebendo aqui uma consultoria, Aula, né? Uma aula. aula, porque eu não tinha essa Deve estar me informação. olhando com uma cara misericórdia. Eu não tinha essa informação que eu podia também, com os meus colaboradores, ter esse cuidado na hora do contrato. Não sabia. E agora um aditivo contratual pode ser feito. E aí você que tem um bom relacionamento, porque isso pode ser facilmente conversado. Sim. Não precisa ser a 7 chaves. Até porque você fala, poxa, é para minha proteção e para sua, vamos elaborar um aditivo contratual aqui, e aí atualizando, ok. E aí se você pegar o contrato de trabalho lá do escritório que a gente fornece, tem assim umas 3 páginas. Mas precisa disso tudo, Charlie. Geralmente, quando você pega, você vê assim, um contrato de 1 página ou meia página. Geralmente, pelo que eu vejo, que é no normal. Porque, de fato, tem todas essas cláusulas importantes. Mas o aditivo contratual, quando você tem um bom relacionamento, não existe problema, né? E aí você trazer com transparência essa conversa com o funcionário, ele vai entender. E é até importante esse alerta, né, para os empresários, para que eles entendam o seguinte, não é só assinar carteira, né? Tem um contrato de trabalho. Não, porque senão na Justiça do Trabalho não teria processo de quem tem carteira assinada. Exatamente. E na Justiça do Trabalho também temos processos de quem também tem carteira assinada, porque às vezes o vínculo, que a gente chama o vínculo empregatício, é inegável. Sim, ele trabalhou para mim, ele tem carteira assinada. Então, assim, o problema não é esse. O problema não é a carteira. Porque é a forma que esse acordo se... Sim, a Justiça do Trabalho não é apenas sobre vínculo, não é sobre apenas anotação de carteira. Por isso até que quando inicialmente falou, não, de fato, fazer o certo de cara, sim, a anotação da carteira, sim, mas esse não é o único problema da área trabalhista. Não é o único problema que a Justiça do Trabalho enfrenta. Né, das demandas, esse não é a única questão. Existem outras, né, que fogem da carteira. Charline, assim, com a sua experiência, voltando para a maior dor dos empresários, com a sua experiência,
você... porque a dor, assim, maior dor que Uhum. eu ouvi de empresários sentados aqui na associação empresarial são com a equipe. É. E você convive com muitos empresários ouvindo a história do que aconteceu. Você teria uma dica para passar que você teve a experiência que daquela forma a gestão funciona melhor, tem menos problema na justiça e a empresa vive com mais harmonia ali? Uma dica de gestão para nossa audiência? Sim. Mais de uma, pode ser? Pode? Mais de uma. Bônus. Bônus, dica bônus. Treine sua equipe. Já falei diversas vezes. Não tenha medo de aplicar punições na sua equipe. Por quê? Nossa, você é muito ruim. Não, não sou muito ruim. Se você tem um funcionário que nada faz, ele vai perpetuar. Aquele que muito faz, ele também nada vai fazer, porque nada acontece com esse que nada faz. Ou que ele chega muito atrasado, ou que ele falta e não justifica. Então, aquele que muito faz, vai falar, não acontece nada com esse, também não vou fazer. E aí vai perpetuar esse comportamento. Então, se tiver que fazer uma punição bem aplicada, que seja feita a punição necessária justamente para perpetuar um bom comportamento dentro da sua empresa e dentro da sua equipe. A ideia é não punir ninguém, a ideia não é essa a principal. A ideia é você ter uma equipe engajada. E aí sim, eu posso também trabalhar com política de premiação dentro de uma empresa? Posso, mas eu preciso também ter um documento com políticas de premiações. Não apenas que seja comissão, porque a gente já tem aí uma diferença de comissão para premiação, né? E aí para não ter um outro problema financeiro de gestão. Pode Detalhar. explicar essa Política de diferença? Eu ia perguntar Política de exatamente premiação, porque eu isso. quero aprender. Política de premiação e Comissão. Comissão, a diferença dos dois. Geralmente, comissão é o que se você mais vê, né? Então, você vendeu, você vai ganhar comissão X todo mês. Só que a comissão, ela integra todas as verbas. O que é isso? A comissão, se você paga um salário mínimo mais, sei lá, R$300 de comissão, isso vai integrar todas as verbas que vão refletir nas férias, no 13º, em todos os pagamentos. Como a premiação, ela vem com uma política de premiação, o funcionário sabe, né? Você apresenta também, faz uma política, um documento, você treina os seus colaboradores, informa, olha, a partir de agora vai ter essa política de premiação, e aí ela vai funcionar dessa forma, e aí você coloca lá os requisitos dessa política. Ela não é igual, os valores não são iguais, mensais, não serve como uma comissão. Não, todo mês eu já sei, aquilo ali já faz parte do meu salário. Todo mês, se eu vender X, eu vou ganhar 2X. Não, ela não é rotineira. A premiação, ela não é rotineira. Quanto à comissão, ela é rotineira. E Quanto à comissão, é rotineira. Porém, eu preciso que a premiação venha elencada, tenha uma política, um documento chamado política de premiação, justamente para eu justificar, porque senão vai ser entendido como comissão. E esse documento é fora do contrato de trabalho? É um documento da Fora do empresa contrato de trabalho. que é apresentado para os funcionários? Precisam assinar? Como é que... Sim, exatamente. Entendi. Precisam ter ciência, precisa assinar tudo Tá. isso. Entendi. Exatamente. E quando fala sobre participação de lucro, também... Tem no contrato de trabalho. A participação de lucro tem no contrato de trabalho. Geralmente tem no contrato de trabalho. Aí junta com o salário? Reflete? Não. Se vai refletir? Não. Aí a gente tem que dar uma olhada no contrato de trabalho também. Como que está especificado lá. Preciso ir lá no seu escritório. Não, eu preciso ir lá no seu Aproxima escritório. um pouquinho só. Mas eu vou compartilhar aqui algo que deu muito certo na minha empresa e eu pratico. Preciso só ajustar aí essa documentação para não ter problemas futuros, mas deu muito certo na minha empresa. Uma das coisas que tira muito a paz do empresário é ver um funcionário chegar atrasado. Uma das coisas é um funcionário chegar atrasado, porque se aquele funcionário chega todos os dias atrasado e você tem uma outra parte que chega no horário, se não tiver uma punição, vai acabar os outros também, porque não tem nenhuma regra, né? Vai atrapalhar o andamento da empresa, porque todo mundo vai querer chegar atrasado. E isso tirava a minha paz e eu tentava punir de alguma forma, mas me estressava. Hoje, eu criei, eu mesmo não vi em lugar nenhum, na prática ali, eu criei algo que hoje, trabalhar na minha empresa hoje ficou mais leve para mim. Por quê? Porque eu peguei um percentual do lucro e hoje eu compartilho com os meus colaboradores, mas aí tem umas regrinhas. Por exemplo, o funcionário que chegou atrasado naquele dia,
ele não participa daquele valor daquele dia, né? Essa é uma das regras. E outras mais que eu não gostaria de compartilhar. Mas assim, hoje, depois dessa minha... Se você quiser saber um pouco mais, meu telefone, no particular, a gente pode conversar, vai ser um prazer. Mas hoje, devido a essa minha decisão ali, hoje eu não tenho problema do funcionário chegar atrasado. Não tenho problema. E isso também fez com que eu não tivesse problema de funcionário trazer muito atestado médico, porque hoje eu tenho próximo de 50 colaboradores. Uhum. E atestado médico muito baixinho o número. Não tenho rotatividade de funcionário, porque nessa participação de lucro, o salário da empresa ficou um pouco acima do mercado, né? Juntando o que é o salário e mais esse valor. E isso é bom para a empresa manter, né, os colaboradores ali, não com essa rota. Eu gosto muito de ter os mesmos, né? Não rotatividade. E por eles me considerar um patrão justo, que paga um valor justo, né? E ter uma boa política com eles, eu também considero que eu não tenho problema na justiça praticamente, né? Porque eu entendo, né, que você sendo um bom patrão, quando um funcionário pensa em te colocar na justiça, ele pensa duas vezes, porque os outros colaboradores colocam ele na cruz. Pô, o cara fecha com a gente, eu estou falando o linguajar deles, né? Sim. O cara fecha com a gente e você vai fazer isso com ele e tudo mais. Então, a Pizzaria dos Brinquedos vai fazer 11 anos. Hoje, com 50 colaboradores, tive 2 problemas na justiça. Então, eu acho que está bem abaixo da média. Sim. A doutora aqui pode falar, tá abaixo da média, não tá? Tá bem, funcionando tá bem. gerenciando muito bem. Tá gerenciando porque justamente dos melhores comportamentos é esse relacionamento com o funcionário. Relacionamento positivo, né? E trazendo essa questão salarial da remuneração que você falou, talvez seria melhor adequar como uma política de premiação. Que é exatamente meio que esses requisitos. E aí ela também não tem reflexo, não tem nada. Agora, eu penso também que funciona bem porque eu estou presente, Sim. né, na empresa ali. Hoje, você escuta muito falar que o gestor ele tem que sair do operacional, né? Acho que o gestor tem que estar presente ali, próximo do colaborador. Sua opinião, doutora? Eu ainda não consegui também vislumbrar esse distanciamento. E aí você só consegue se você tiver quem estiver no seu lugar com o mesmo pensamento que o seu, né? Com a mesma natureza de tratamento das pessoas, porque obviamente que você precisa tirar umas férias, ainda que seja 5 dias. Sei que é muito difícil, né? Mas é necessário para revigorar, para descansar, ou ainda que você veja a distância, mas para que isso aconteça, você precisa ter alguém à sua altura ali perto. Se não tiver, de fato, não vai acontecer. Tem muitas empresas que acontece, que já vieram casos desse tipo para mim, de assédio sexual, por exemplo. E aí que você não vai saber. Só vai saber quando chega essa demanda. Ou assédio moral, mas eu nunca fiz isso. Eu não sou de acordo. Mas quem ficou no seu lugar, você não sabia que tinha o tal comportamento, né? Sim. Então, por isso é bom você saber aí da qualificação, da natureza, justamente para não esbarrar nessas questões que, hoje em dia, a Justiça do Trabalho também está muito ativa nesse tipo de demanda. Então, voltando, não é somente sobre o vínculo, não é somente sobre o CLT e a anotação da carteira. Existem outras questões que envolvem essa relação. Muito bem. Estamos chegando no final. Muito obrigado, doutora, por aceitar o convite. Gostaria de ouvir a sua palavra final, tanto a sua quanto a do Bruno, né? De preferência, olhando para a câmera, um conselho que você daria para empreendedores que estão iniciando, né? Fique à vontade, sua palavra final. Empreendedores iniciantes, né? Conheça bem o seu negócio e elabore muito bem o seu contrato de trabalho. É o primeiro documento da sua empresa. É o primeiro contato que você tem com o funcionário. Então, deve ser o primeiro documento bem alinhado. Após ele, você tem uma sequência e faça um checklist e busque orientação do que você deve fazer e do que você deve implementar. Você não precisa ter, muitos, de fato, não precisam ter uma assessoria jurídica mensal, todo mês, de fato, não precisa. Mas você precisa conhecer, saber os riscos e saber qual caminho você quer trilhar, né? E é isso. Bruno, sua palavra final, Bruno. Então, eu acho que a lição, eu gosto sempre de falar
do que a gente aprendeu durante o podcast. Pelo menos, acho que a maior lição aqui que eu deixo para você, e a principal, é que quando um corpo, vou fazer uma analogia aqui, né? Quando o corpo está doente, né? O que a gente faz, né? Existe um vírus lá dentro, e vírus replica e vacina aplica. Então, se existe funcionário que muitas das vezes está se comportando de forma inadequada, como a doutora falou, a Charline falou, aplica-se a punição necessária, lógico, bem aplicada, de forma moderada, de forma correta, né? A quantidade, ali, a dosagem ideal para o tipo de punição ali que você vai aplicar na pessoa. Então, aplique de forma correta e não deixe o paciente ficar doente. Não deixe sua empresa chegar ao momento de que você precisa, às vezes, demitir muitos funcionários dentro da tua empresa ou uma quantidade elevada de punições. Faça isso constantemente, treinamento, fique próximo da sua equipe, porque, querendo ou não, é a parte do corpo de todo esse paciente aí para ele manter saudável e você não precisar aplicar essa vacina. Não é verdade? É isso. Isso aí. Vou deixar aqui minha palavra final também. Acho que o empresário, para ter sucesso, a doutora aqui já falou várias dicas, mas eu penso que tem que ser justo com o colaborador. A minha dica para você que está aí nos assistindo é ser justo. E falando aqui do podcast, o nome do podcast foi escolhido pela minha história. Estudei bem pouco. Eu penso que o estudo é muito importante, mas não é determinante para o sucesso. Verdade. Comecei a empresa com pouquíssimo conhecimento, com a ajuda de Deus, e buscando conhecimento, hoje estou indo para a 5ª unidade. Nome, você também pode. Se eu posso, com apenas a 5ª série, como eu falei que estudei muito pouco, bem pouquinho, até a 5ª série, se eu posso, você também pode. Obrigado por ter assistido até o final. E obrigado, doutora, por ter aceitado o convite. Obrigada. Deus abençoe, tá? Obrigado, viu, doutora? Obrigada, associação. E vamos aos próximos capítulos. Obrigado. Obrigado.